Amém. Apocalipse 19, a partir do verso 11, diz: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Aqui, esse texto tremendo, maravilhoso, coisas impactantes, tem um nome que ninguém conhece senão ele mesmo. Quer dizer, é a sua soberania de tal maneira que não pode sequer ser revelada. É o Deus insondável, é o Deus inescrutável, é o Deus infinito. Mas, aonde nós queremos ir? No verso 15, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, ou com vara de ferro, algumas outras versões vão dizer. E o que nós queremos ver, mais uma vez, ou observar melhor, ou quem sabe, pela graça e misericórdia de Deus, queremos ver a questão do potencial de decisão. Já tem uma mensagem com esse título, e tem coisas que a gente vai fazendo 1, 2, 3, porque não podemos escolher o que vamos pregar. O pregador que escolhe o que vai pregar, certamente ele vai decepcionar o seu Senhor. Nossa missão é orar: Senhor, fala, e esperar o sopro do Espírito Santo. Quando ele sopra, a gente anota e vai adiante. Nós não podemos jamais escolher o que vamos pregar, porque aí não seremos servos, seremos Senhor. Quem escolhe é Senhor, mas quem obedece é servo. Amém? Então, aqui ele diz que ele tem uma vara de ferro e regerá as nações. Com a característica do ferro, para você mudar aquilo ali, existe uma série de processos. De um modo geral, a vara de ferro, ela não se molda a nada. É diferente. Você tem uma madeira, uma vara de madeira, você força ela um pouquinho, ela aceita uma curvinha, não é isso? Mas o ferro mesmo, caprichado, o ferro com uma boa espessura, vai mexer nisso aí, empurra para ver, sobe em cima, pula. O contexto aqui, principalmente para a época em que esta palavra foi dita, está querendo demonstrar de algo que não sofre variação. Amém? Ferro nessa época custava caro. Ferro nessa época, o povo que conseguia dominar o ferro se tornava grande império e dominava outros povos, porque o ferro era neste tempo algo de muito valor, e artesãos preparadíssimos somente poderiam trabalhar com ferro. Então Jesus tem aqui uma palavra: ele regerá com cetro de ferro. Lembra da palavra que sai da sua boca em Apocalipse capítulo 1? Não é a mesma coisa? E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e com esta espada ele regerá as
nações. Irmãos, a palavra de Deus, ela não sofre variação alguma. Ela não sofre mudança alguma. Aí Jesus diz assim: se alguém não crê em mim, eu não julgo, porque as minhas palavras o julgarão no dia do juízo. Ela cumprirá o seu propósito, ela não vai se moldar. Eu estou falando ela aqui agora, mas no tempo do juízo, ela vai continuar a mesma. Ela não vai se moldar aos seres humanos, ou às suas tecnologias, ou seja lá o que for. Irmão, e a tua palavra tem que ser a mesma coisa. Jesus falou assim: a vossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso? Quer dizer, é um prumo, ela é firme. A palavra é firme, é sim, sim, é não, é não. Não tem mudança alguma. Algumas palavras no Evangelho vivem a martelar a minha cabeça. Eu creio que é um propósito de Deus, é segurança para mim que o Espírito Santo fique o tempo todo me falando as mesmas coisas. Eu não esqueço aquele episódio: mestre, tua família está aí fora e te chama. Minha família? Apontou para os seus discípulos e disse: a minha família são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. O potencial de decisão de Jesus ali foi imediato. Epa, minha família não está lá fora, minha família está aqui dentro. Minha família são os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Chegou um homem diante de Jesus e falou assim: Senhor, eu te seguirei para onde quer que tu fores. Me deixa primeiro sepultar o meu pai. Jesus falou assim: basta. Entrou de sola, como nós costumamos dizer, nós que jogamos futebol. Não conversou, entrou para vencer a questão. Não. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tu vem e anuncia o reino de Deus. Decisão, palavra firme, cetro de ferro, palavra dura. E diz que ele vem com essa palavra para pisar o lagar da ira e do furor. É firmeza. Firmeza em quê? Ele disse: eu sou o caminho e a verdade. A verdade é vara de ferro, ela não se molda a nada. Ela é o que é, prumo único. E nesta noite, o seu potencial de decisão tem que ser lapidado. Senão, você não pode alcançar um ministério. Eu lembro uma palavra que Paulo deixa em uma das suas cartas. Ele diz assim, se não me falha a memória, para Timóteo: olha, se vai escolher um obreiro aí para ajudar nisso ou naquilo, veja que seja um homem que governe bem a sua casa, tenha os seus em sujeição, marido de uma mulher. E ele começa a dar uma regra. E quando eu leio aquele texto, me vem à memória algumas pessoas que vivem falando de ministério, não daqui, mas eu conheço muita gente em muitos lugares por onde passo, e as pessoas dizem assim: não, Deus tem um chamado na minha vida, Deus tem um ministério na minha vida, Deus tem isso, Deus tem aquilo, porque há não sei quanto tempo atrás Deus falou, Deus usou um profeta, Deus me deu um sonho, Deus me deu visão, Deus falou de muitas maneiras. E eu olho e digo assim: coitado desse camarada. Como é que a visão das pessoas pode ser assim, tão sem a graça de Deus, tão confusas e equivocadas? As pessoas não estão ouvindo Deus, estão se achando servos de Deus. Como é que um homem governado pela esposa
pode dirigir a causa de Jesus Cristo? Que absurdo! Como é que isso entra na cabeça de algumas pessoas? Se ele não consegue governar nem a sua casa, ele acha que vai ter um ministério esperando por ele. A palavra é vara de ferro, e ela não vai se remodelar jamais. Esta será a tua, Adão, adjutora. Ela vai adiante de ti como uma ajudadora. É vara de ferro, não vai mudar. Aí o camarada é pastor, mas quem manda na igreja é a mulher dele. Resultado? É um resultado que eu poderia citar alguns nomes para você aqui. A igreja fecha. Porque se Deus chamou o homem para governar, ele não vai aceitar essa confusão toda. Tem homens que não têm o potencial de decisão. E aí eu lembro Jesus dizendo: a minha família está aqui. Esses que estão ouvindo a palavra do meu Pai praticam. Essa que é a minha família. São com esses que eu tenho compromisso. É nesses que o meu sangue terá efeito. Senhor, teus irmãos, aqui eles, aqui. Senhor, tua mãe e teu pai está aqui, todo mundo está aqui, diante dos meus olhos, ouvindo a minha palavra e praticando. Eliseu, o profeta Eliseu, ele tinha um ajudante chamado Geazi. Foi um homem lá, Naamã, a história de Naamã. E Naamã, depois daquela cura, quis dar presentes para Eliseu, e Eliseu falou assim: não, pode levar os teus presentes, não quero nada teu. Geazi foi atrás do homem, mentiu, depois voltou com os presentes, escondeu, e foi à presença de Eliseu, e Eliseu disse assim: aonde tu foste? Como é que tem pessoas que andam com servos de Deus, mas não conseguem ver a diferença do amigo para o servo? Um homem acostumado a andar com Eliseu, não sabia que não tinha condições de mentir para aquele homem? Ah, o teu servo não foi nenhuma parte, eu fui dar uma voltinha ali, não fui a lugar nenhum. Olha só, esqueceu que aquele homem com uma capa abriu as águas do Rio Jordão? Esqueceu que aquele homem ressuscitava mortos? Esqueceu que aquele homem curava enfermos, multiplicava azeite da botija, farinha da panela, águas amargas ele transformava em doce, fez o machado flutuar? Não, eu não fui a lugar nenhum. Olha só, existe muita gente assim, meu irmão, que vai olhar para você como um amigo e vai esquecer a unção que está sobre você. E neste dia, Deus vai julgar. Deus vai cobrar. Mas Eliseu, embora Geazi naquele momento esqueceu quem era Eliseu, Eliseu não esqueceu quem ele era perante Deus. Vão esquecer quem você é, não tem problema. O problema só existirá se você mesmo esquecer quem você é. Se você esquecer qual é o sangue que te lavou, se você esquecer o valor do teu resgate e a palavra que te foi dada, aí você não vai ser nada. Mas Eliseu não esqueceu quem ele era. Ah, tu não foi nenhuma parte nem a outra. Porventura o meu espírito não foi contigo? Era esta ocasião para tu tomares presente daquele Naamã? Pois bem, a lepra que saiu dele, pega agora em você e na tua descendência para sempre. Que isso? Que crueldade! Eliseu esqueceu uma coisa: Geazi tirava água para ele, Geazi fazia comida,
Geazi sentava com ele e partia o pão com ele. Geazi estava ali, carregava a capa dele de vez em quando, ajeitava os chinelos dele, preparava até a cama para ele. Geazi era um camarada muito bom. Perfeito eras, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Amém, irmão? No meio das pedras afogueadas tu andavas, eras querubim ungido. Para isso foste constituído, os teus pífaros estavam no meio de ti. Perfeito eras, até que se achou iniquidade em ti. Geazi sofreu o potencial de decisão de Eliseu. Você sabe quem você é? Você sabe o sangue que te comprou? As pessoas vão olhar para você e não vão reconhecer. Mas isso, irmão, não interessa, porque as pessoas não vão te honrar. Elas não podem te honrar. Mas Deus te honrará se você não esquecer o que Ele fez da sua vida. Em que Ele te transformou. Havia um camarada também muito bom, chamado Judas, da cidade de Iscariotes. Jesus passou uma noite inteira no monte orando, desceu e chamou pelo nome 12 homens e deu a eles o título de apóstolo, que significa enviados. Depois dele passar a noite inteira em oração, ele chegou e disse assim: Judas, vem cá, meu amigo. O abraçou, deu a ele um beijo: vem cá que eu te amo. E mais adiante Jesus vai dizer para Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Judas está incluído nesse derramamento do sangue de Cristo. Judas está incluído no amor de Cristo. Quando Jesus falou assim: ide, vai vocês aí, ó, vai os 12, expulsar os demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, faz a obra. Ó Judas, você também está cheio da graça e da unção, vai e faz, em meu nome, Judas, vai lá. E Judas voltou, e Jesus se alegrou quando Judas vem e diz: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. É verdade, Mateus, é verdade, Pedro, é verdade, Tiago, é verdade, Judas. Eu via Satanás como um raio cair do céu. Mas não pode esquecer, meu irmão, a diferença do homem simples para o servo. Homem é homem, servo é servo. Está na mesa. Um vai me trair. Senhor, quem? Aquele que eu der o bocado de pão molhado. Toma aqui, Judas. O que tu tem que fazer? Levanta, vai, faz logo. Resolve. Encerra a história. Jesus sabia que dali para Judas não teria escape. Porque ele falou o quê? O Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem ele é traído. Melhor lhe fora não ter nascido. Então ele sabia que o fim de Judas seria no inferno. Porém, ele diz: o que tu tens que fazer, faze logo. Ele diz: vem cá, Judas, vamos conversar melhor. Olha, eu estou sabendo por aí, eu ouvi rumores. Não! Eu já te discerni, Judas, o que tu tem que fazer, faze logo. Potencial de decisão. Não tem conversa. Já te disse, é isso aí, então é isso aí. Tu segue o teu caminho, vai lá e faz, resolve. Depois vem Judas no meio da multidão. Mestre, eu te saúdo, e dá um beijo em Jesus. Ô Judas, com um beijo tu traz o Filho do Homem? Filipenses 4:7. O apóstolo Paulo escreve algo aqui que é muito maravilhoso. Filipenses 4:7, ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
O grande exemplo é Jesus. Judas, espera aí, Judas, vem cá, Judas. Olha, Judas, não, eu vou morrer por você também, Judas. Eu estou sabendo que você anda de muito papo aí com os principais sacerdotes, com o Sinédrio. Não, Judas, vem cá, vamos conversar melhor. Eu vou te explicar mais detalhadamente a minha missão. Não tem nada disso, os sentimentos estão guardados. Judas, o negócio é o seguinte, que tu tem que fazer, vai lá e faz logo. Geazi, o negócio é o seguinte, a lepra vai pegar em você e na tua descendência para sempre. Aí Deus se manifesta a Samuel e diz assim: por que tu estás orando ainda por Saul? Eu já o rejeitei, não tenho mais nada com ele. Mas Senhor, não foi tu que chamou, fui eu que chamei. E agora sou eu quem rejeita. Irmão, você quer um ministério? Ministério não é lugar de fazer amigos. Ministério é lugar de fazer discípulos. Quando Judas vai trair Jesus, Jesus usa uma expressão: amigo, a que vieste? Por isso, ministério não se pode ser constituído de amigos. Nós temos que ser discípulos e não abrirmos mão de ser discípulo. O sangue derramado é muito precioso para nós brincarmos de evangelho. Lá fora existe um leão rugindo, rodeando, esperando a quem possa tragar. Não existe? Não é isso que Pedro diz? O diabo, vosso adversário, está rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Aí nós vamos brincar. Tem um monte de igreja brincando, dando púlpito para político, vivendo de encontrozinho a encontro de casal, é retiro espiritual, é um monte de coisa. Uma coisa é passear e outra coisa, meu irmão, é fazer essas palhaçadas. Uma coisa é se divertir e outra coisa é se reunir com um título que não presta para nada. Mas aqui diz que Ele guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmão, tem um chamado de Deus na sua vida? Claro. Isto que Paulo escreve aqui em Filipenses 4:7, se não se cumprir na sua vida, você não vai a parte alguma. Agora, Deus só opera na sua vida à medida que você deixa. Amém. À medida que você deixa. Se você não deixa, Ele não opera. O profeta Natã chegou diante de Davi. Davi, um homem tinha uma ovelha e o outro tinha um montão, e aquele que tinha um montão pegou a do que tinha uma, e a história é essa, Davi. O que esse homem vai fazer com ele? É digno de morte. Este homem, assim diz o Senhor, é você. E assim diz o Senhor, sem compaixão e sem misericórdia, a espada, do jeito que você usou para assassinar Urias, ela também não vai sair da tua casa nunca mais. Todos os teus dias você vai ver a espada. E Davi teve que contemplar muitos filhos sendo assassinados dentro do seu reinado. Por quê? Porque a palavra de Deus é cetro de ferro, é vara de ferro, não se molda a ninguém. Deus não tem amigo, Deus só tem discípulos, servos, e a palavra é uma para todos. Se eu estou servindo a Deus há 20 anos e sou um filho de 20 anos, alguém que se converte hoje e é um filho de um dia, Deus não vai me achar melhor do que aquele filho de um dia. Se você tivesse um filho de 15 anos e de repente tivesse um outro filho, o seu filho recém-nascido ia ter menos ou mais valor que o filho de 15 anos, você não ia tratar todos iguais? Então recebe a palavra, irmão. Não brinca com Deus. Você acha que você tem sentimentos e Deus não tem? Por que o céu fez-se trevas quando Cristo estava na cruz? Por que Jesus, chorando, clamando, disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele sentiu o sentimento de rejeição? Você tem que ter potencial de decisão. É sim, sim, não, não. E não, não.
a palavra é uma só, não é espada afiada de 2 gumes, ela julga todos, ela vai para tudo que é canto, ela vai para tudo que é lado. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, nem sempre achamos a placa de retorno, isto é de estremecer. Tem pessoas que querem retornar a este ministério e não conseguem. E deixa eu te dizer uma coisa, pessoas que moram neste bairro, porque saíram daqui fora do tempo, não conseguem voltar aqui, moram pertinho daqui, não tem nem que pegar ônibus. Sabe o que é isso? É aquilo que o Espírito Santo já revelou nesse ministério. Se acharem a placa de retorno, porque só Ele permite o retorno. Você precisa saber discernir as coisas, e governar não depende de você. Governar não depende de você. Deus disse que rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. A seara é de quem? Do Senhor. Os trabalhadores da seara do Senhor vão trabalhar conforme a vontade do Senhor. Você, quando entra numa empresa, você determina o que vai fazer? Você vai trabalhar numa oficina, você chega lá dizendo como vai trabalhar? Você vai trabalhar num escritório, você determina. O teu horário é determinado pelo dono. O que você vai mexer é determinado pelo dono. Tudo que você vai fazer ali vai tocar é determinado pelo dono. Amém? Assim é a seara. A seara é do Senhor e os obreiros estão sujeitos àquilo que o Senhor quer. E é assim que você, como obreiro da seara, tem que se comportar. Deus vai falar contigo, porque se Ele não falar contigo, não existe chamado ministerial na sua vida. Não existe chamado ministerial na vida de uma pessoa a respeito da qual Deus não fale com ela. Se Deus não fala contigo, você não tem chamado. Se Deus não te dá direção, você não tem chamado. Porque quando você vai trabalhar numa empresa, não é o patrão, o dono da empresa que diz o que você vai fazer e como vai fazer. Mesma coisa é a seara do Senhor, é Ele que te diz como você vai fazer e o que você vai fazer. E isso vai depender também do seu potencial de decisão. Se você vê as coisas, mas não toma as decisões, se você vê as coisas mais torando, e que obreiro é você que até hoje está orando e não tem resposta? Então, meu irmão, não esqueça o que nós lemos aqui em Apocalipse, que Ele, com vara de ferro, regerá todas as... Você sabe o que é nação, não sabe? E esse episódio está falando do milênio. O milênio vai ser um reinado de paz, não vai? Mas acredite, Deus regerá com mão de ferro. Observa os textos de Isaías, principalmente, que fala de maldições no milênio. Diz que será uma maldição tardia, a partir de 100 anos, mas vai existir, não vai? Vai. Por quê? Porque Deus regerá com mão de ferro. Deus vai aprisionar Satanás na força do seu poder. Ele vai determinar a prisão do diabo, vai dominar tudo com mão de ferro e vai fazer o que lhe apraz. Vai colocar a autoridade e o domínio de tudo na mão da sua igreja e do povo de Israel. Ele vai reger com mão de ferro. As nações que não subirem a Jerusalém para adorá-lo e se inclinar diante dele, ele vai fechar os céus para que não chova sobre essa terra e eles fiquem com fome e com sede e morram. Deus é amor, mas é justiça também. Amém? Como diz o louvor, pregador de rosas, pregue os espinhos também.
Saiba que Deus é amor, mas é justiça também. Então, meu irmão, nós queremos que nesta oportunidade, você que tem um chamado ministerial, e quando eu digo isso eu penso em todos, sem exceção. Deus tem um chamado para todos, mas não pense que você vai ser no ministério um robô. Se Deus precisasse de um robô, Ele não chamaria você, que tem livre-arbítrio, que tem capacidade de raciocínio. Se Ele te chamou, Ele quer contar com a sua decisão vem dEle, mas faça, tome a decisão, tenha postura, amém? Quando Deus levantava os reis, Ele não dizia, vai lá e conquista aquela nação, vai lá e destrói aquele inimigo, não era assim? Ele mesmo não poderia fazer isso? Claro, ele não fez em Sodoma e Gomorra. Quando Josué pelejava, não jogou pedras do céu? Mas por que ele dizia, vai lá vocês, meu reino, meus servos, vai lá, invade, destrói os amorreus, destrói os filisteus? Por que ele mesmo não fez surgir uma praga no meio dos filisteus e acabou com a nação toda? Por que ele mesmo não abriu a terra, que nem ele fez com o seu próprio povo lá no deserto, e tragou a nação dos filisteus? Por que ele quis dar do seu espírito a Sansão, para que Sansão fizesse isso, fosse lá? Deus te deu do seu espírito, mas não anulou a sua capacidade de decisão. Deus te deu do seu espírito, mas não tirou de você as forças, não tirou de você as condições. Pedro era aquele homem ousado, e Deus contou com ele daquele jeito. João era um homem ousado, que pediu até para cair fogo do céu e consumir os inimigos, porém, no final, ele foi transformado. Quando Deus quer transformar, Ele transforma, mas quando Ele quer usar do jeito que está, Ele usa do jeito que está. Ele é o Senhor que faz o vaso, Ele é o oleiro. Se Ele quiser usar do jeito que está, Ele usa do jeito que está. Se Ele quiser fazer vaso novo, Ele faz vaso novo. Ele é Senhor. Desce à casa do oleiro e deixa Ele olhar e ver se precisa ser feito de novo. Então, meu irmão, concluímos dizendo, Ele regerá as nações com vara de ferro, e Ele pisa o lagar com o furor da sua ira. Então, meu irmão, esta é uma oportunidade para que você peça a Deus, Senhor, restaura em mim o potencial de decisão. Tudo neste mundo é feito com decisão, e para tomar decisão você precisa de conhecimento, no nosso caso, revelação e disposição, porque toda decisão implica um efeito colateral, como diz na física, toda ação recebe uma reação. Amém, querido? Então que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.